Olá, meu nome é Eline, sou médica residente de pediatria. Hoje vamos iniciar sob a preceptoria da doutora Adriana, falar um pouco mais sobre um tema muito comum na pediatria, que é a falha do crescimento, aprender a identificar ela. Dividir a aula do que a gente mais precisa saber. Primeiro, a gente precisa definir uma baixa estatura, diferenciar uma baixa estatura de uma falha de crescimento, fazer o rastreio correto e identificar os sinais de alerta, principalmente na atenção primária. É o médico pediatra, o médico da porta, médico do ambulatório que vai identificar essa baixa estatura e fazer a investigação adequada diagnóstica para intervir. Dando continuidade à nossa apresentação, vamos falar um pouquinho sobre o que influencia em cada fase da criança, em cada fase do crescimento da criança. Na fase fetal, o que mais interfere é a nutrição materna, que é passada pela transplacentária. Então, vai ter a nutrição materna. Se for de forma efetiva, ele pode ganhar o peso adequado, ou se for em excesso, como na diabetes gestacional, ele vai ter um aumento, né? Vai ser um bebê GIG, e pode ser também uma nutrição inadequada, uma baixa nutrição para esse feto, ou por baixa ingesta da mãe, ou por algum problema de saúde. E isso vai fazer com que tenha restrição do crescimento intraútero ainda. Na fase já de lactente, o bebê já começa realmente a ser do bebê. Quem comanda o crescimento não tem a ver mais com a mãe, tem a ver com a genética herdada e com a nutrição da criança. Então, se nesse momento tiver falha do crescimento, tiver alguma alteração, a gente tem que pensar na genética familiar e na nutrição, no que a criança está comendo. Também aqui a gente já pode pensar em um bebê que ele nasceu GIG, nesse momento ele pode ter uma redução desse crescimento para poder igualar as outras crianças. E se for uma criança que nasceu com restrição de crescimento, um pequeno para a idade gestacional, nesse momento ele pode crescer um pouquinho mais para poder se igualar. Já na fase escolar da criança, o que interfere são os hormônios do crescimento e os hormônios tiroidianos. Quando chega já na adolescência, troca os hormônios tiroidianos, ele já não tem tanta influência, e o que vai ter mais influência são os esteroides sexuais. Qual é a velocidade esperada de crescimento dessas crianças? O bebê, ele nasce em média ali com 50 centímetros. Nos primeiros 12 meses de vida, ele é para ganhar 25 centímetros nesse primeiro ano. E isso vai reduzindo gradativamente nos anos. De 1 a 2 anos, fica de 10 a 13 centímetros, de 2 a 4 anos, 7 centímetros, e assim por diante. Mas nunca fica menos de 5 centímetros antes. Então, a gente já pensa que, se tiver menor que 5, já tem que investigar, já tem que ver se tem algum outro atraso desse crescimento. Quando a criança ela entra na puberdade, acontece o estirão de crescimento. Nas meninas, eles são mais precoces. Esse estirão, ele acontece no início da puberdade, quando está ali na telarca, M2. E nos meninos, ele já acontece mais tardiamente. Ele acontece já quando o volume testicular está de 10 a 12, que é quando está no estágio G3, G4. E a velocidade, e o quanto cresce, né? A velocidade de crescimento ano também é diferente. Das meninas, cresce de 8 a 10 em um ano, e nos meninos, de 10 a 12 em um ano. A gente tem que lembrar de não esperar confiando nesse estirão de crescimento. Então, se já está tendo um baixo ganho estatural, não está evoluindo bem, antes de entrar na puberdade, a gente já precisa ficar de olho. E se tá com 8 anos, 7 anos, e começa a ter um estirão de crescimento, a gente já tem que pensar que pode estar entrando em puberdade precoce. Então, nunca a gente fica olhando em um ponto específico. A gente não coloca lá no gráfico um ponto e só foca nele. Porque é como se fosse, esse pontinho é como se fosse uma foto. E a gente está querendo ver o vídeo, a gente está querendo ver como vem evoluindo.
Por exemplo, uma criança, ela pode estar no percentil 50, mas ela estava evoluindo bem e do nada ela estagnou. E isso já mostra que está tendo uma queda do crescimento, da velocidade de crescimento dessa criança. Então, por isso que a gente precisa fazer esse acompanhamento, esse registro sequencial e fazer a velocidade de crescimento real, para poder ver se tem realmente algum atraso desse crescimento ou não. A velocidade de crescimento, como havia citado anteriormente, ele é um parâmetro mais sensível para desvios agudos. A criança, ela sempre tem que estar crescendo do mínimo, em média, de 5 a 6. Então, se estiver crescendo menos que isso, a gente já precisa começar as investigações. E sempre lembrar que essa velocidade de crescimento, ela tem que ser de pelo menos 6 meses. Mas, se espera que seja pelo menos 9 ou 12 meses. Mas o mínimo é 6. 4, 3 meses, a gente não consegue ter uma boa avaliação se realmente qual é a velocidade de crescimento dessa criança. Agora vamos entrar para poder definir o que seria uma baixa estatura. A baixa estatura, ela pode ser verificada de duas formas diferentes. Se a criança tiver... vou mostrar um pouquinho aqui na tabela, como é que seria. Se ela tiver menor que 2, vou aproximar um pouquinho aqui para vocês verem. Menor que 2 no percentil do scoring já é considerado da estatura. Então, era para estar aqui e ela está aqui. Não está mostrando. Vou colocar novamente aqui. Aqui. Então, ela já está abaixo. A outra possibilidade é pela altura-alvo da família. A altura-alvo da família, ela ficaria, em média, aqui em mais 2 e mais 3, e ela ficou 2 percentios abaixo, então está entre 0 e mais 1 e menos 1, ela também seria considerada uma baixa estatura. Agora vamos calcular e interpretar o que seria esse alvo genético que eu falei anteriormente. Esse alvo genético é para a gente pensar se essa causa da baixa estatura da criança, ela é uma baixa estatura por causa da família, uma baixa estatura familiar, ou se tem alguma outra causa, um atraso constitucional ou uma causa patológica. Como a gente faria isso? Nos meninos, pega a altura do pai, mais a altura da mãe, mais 13, divide por 2 e fica em uma margem de mais 5 e menos 5. Então, encontrou o valor, vamos supor, ficou em 1,70. Seria de 1,75 a 1,65. Essa margem para ser o alvo genético dessa criança. E a gente chama de altura-alvo ou estatura-alvo. Das meninas, a gente também pega a altura do pai mais a altura da mãe, só que ao invés de somar 13, a gente diminui 13. E também tem esse parâmetro de mais ou menos 5. Agora vamos falar um pouquinho sobre as causas fisiopatológicas da baixa estatura. Então, a criança ela pode ter um atraso de crescimento por baixa estatura familiar, o que seria isso? Quando a família ela já tem uma baixa estatura. O pai não é tão alto, a mãe não é tão alto, então essa criança dificilmente vai ficar alta na estatura adequada. Na idade óssea, ela estaria igual à idade cronológica, não teria alteração. E a velocidade de crescimento, ela é normal, ela não tem um atraso, não tem nenhuma alteração, ela só segue o caminho, mas um pouquinho mais baixo. No atraso constitucional do crescimento e da puberdade, a idade óssea ela vai estar menor do que a idade cronológica. Então, sempre quando fizer a idade óssea, vai estar menor que a idade cronológica. E vai estar compatível com a estatura da criança. A idade óssea vai estar compatível com a idade da criança. Ela vai ter um estirão de crescimento da puberdade atrasado. Mas, no final, ela atinge o alvo genético.
E essas duas, elas podem sim estar interligadas, ter as duas, a baixa estatura familiar e o atraso constitucional ao mesmo tempo. Também tem as causas patológicas. Essas causas patológicas, elas podem ser primárias ou secundárias. As primárias seriam principalmente as síndromes genéticas, como síndrome de Turner, síndrome de Down, uma criança que nasceu pequena para a idade gestacional e que ela não fez a recuperação espontânea do crescimento, como eu havia falado que poderia ter ali no primeiro ano de vida. E as causas secundárias, elas são sistêmicas e endócrinas. As sistêmicas é nefropatia, desnutrição, doença celíaca, doença renal crônica, cardiopatias. E as endócrinas é hipotireoidismo, deficiência de GH, e a síndrome de Cushing. Vou falar um pouquinho mais diferenciando as duas principais, que é 80% desses casos, graças a Deus. Então, na história familiar, de baixa estatura familiar, os pais têm uma baixa estatura. Enquanto do atraso constitucional, a história familiar é de puberdade atrasada. A mãe entrou na puberdade atrasada, o pai teve puberdade atrasada, eles demoraram mais um pouco a crescer, então seria para essa linha de raciocínio. A velocidade de crescimento, ela fica normal para a idade cronológica, e a do atraso constitucional teria uma desaceleração antes do estirão de crescimento. A idade óssea, que é o que mais consegue diferenciar para a gente, é que a idade da idade óssea é igual à idade corrigida, à idade cronológica. E no atraso constitucional tem essa idade óssea um pouco menor do que a idade corrigida. Então, nessas crianças que a gente pensa que ela tem uma baixa estatura, mas que está dentro da normalidade, que não é por uma causa primária, secundária, uma causa patológica, essas crianças a gente precisa fazer uma investigação. A investigação seria com os exames gerais, né, hemograma, PCR, VHS, eletrólitos, gasometria, ureia, creatinina. Justamente a ureia creatinina para investigar se tem alguma causa renal. Também lembrar de fazer o rastreio celíaco, principalmente porque tem muita doença celíaca subclínica, que a única queixa vai ser a baixa estatura. Também tem que pensar na parte endócrina, então sempre pedir cortisol, ACTH, dosagem de TSH e T4 livre, principalmente naquela primeira infância. E não tem a necessidade de dosar o GH. O que a gente dosa no lugar do GH? O IGF-1 e o IGF-BP3. E sempre solicitar a radiografia das mãos e punhos para cálculo da idade óssea. Agora falando um pouquinho sobre a idade óssea. A gente vai fazer essa idade óssea justamente para avaliar a maturidade biológica. A gente vai ver se tem a mesma idade óssea, se a idade óssea é compatível com a idade cronológica desse paciente. Aqui eu deixei um site que você consegue acompanhar essa idade óssea do paciente caso não venha laudado. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela tem os critérios para saber quando encaminhar esse paciente. Obviamente, não tem como a gente decorar tudo isso, então, realmente, a gente tem esse referenciamento, né, de quando encaminhar, mas não precisa realmente saber de cor. Quando a gente pensa em encaminhar? Quando está abaixo, né, do score para a idade, que a gente falou, menor que 2, ou menor que 3, que é quando realmente a gente pensa em uma gravidade maior. E como eu vou saber para quem referenciar? O endócrino, se tiver um déficit de hormônio do crescimento suspeito, se tiver hipotireoidismo, ou se a idade óssea estiver muito atrasada. O nutrólogo, se o paciente tiver dificuldade alimentar severa, suspeita de uma absorção, que pode encaminhar tanto para o nutrólogo quanto para a gastro. E na parte da genética, se tiver com estatura menor que 3, do desvio do padrão.
O que eu quero que vocês saiam sabendo dessa aula? Eu quero que vocês saibam que, por pediatra, o importante para avaliar o crescimento é realmente a tabela. E a gente não basta só anotar na tabela, a gente não tem só que chegar lá, anotar no papelzinho quanto deu. A gente precisa ler o gráfico, a gente precisa saber o que o gráfico está querendo dizer para a gente. Se tem mesmo uma desaceleração precoce desse crescimento, ou se esse atraso, essa baixa estatura é realmente familiar, e quando a gente precisa intervir. E quando precisar intervir, para intervir precocemente, para que não tenha grandes prejuízos na vida do paciente. Essas são as referências que eu usei. Muito obrigada. Tchau, tchau.